Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar da química dos produtos dos adesivadores, que são os famosos primers. Hoje nós vamos falar do primer ácido e do primer não ácido. Vamos falar como é que eles funcionam nas unhas e também quando que a gente deve usar cada um deles, desmistificando algumas informações que tem por aí sobre eles, e a gente também vai falar sobre marcas de primers que você deve estar utilizando por aí. Então fica ligado até o final do vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a esclarecer um monte de coisa que vai evitar descolamentos e infiltrações aí no seu serviço. Antes da gente começar, só quero avisar vocês que esse vídeo é a parte 2 da química dos produtos dos preparadores das unhas. Eu já fiz a parte 1, que foi sobre o desidratador. E agora nós vamos falar sobre os adesivadores. Todos eles são preparadores das unhas e é essencial você ter as informações também sobre o desidratador para que você possa fazer uma excelente preparação aí nas unhas naturais, para que você evite descolamentos e infiltrações. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, o vídeo 1 sobre o desidratador, depois que você terminar aqui, volta lá nos vídeos do meu canal para assistir esse que tá bem cheio de informações também. Bom, sem mais delongas, vamos para esse vídeo. Então nós vamos falar sobre os adesivadores. Os adesivadores, eles têm um papel fundamental de preparar a unha natural e ajudar na aderência dos produtos de revestimento de unhas. Mais uma vez, quando eu estou falando de revestimento de unha, eu estou falando de tudo que vai vir por cima da unha para fazer uma proteção da unha natural, como por exemplo, esmaltação em gel, blindagem, géis de alongamento, poligel, acrílico, tá? São todos revestimentos de unhas. E o adesivador, ele sempre vai ser usado na preparação da unha natural para ajudar esses revestimentos a ter uma boa aderência na unha natural, ou seja, eles são fundamentais para que você possa evitar descolamentos e infiltrações. Aqui no Brasil, os adesivadores mais comuns que a gente tem hoje no mercado são dois tipos: ou o adesivador é livre de ácido ou não ácido, ou o adesivador é ácido. Primer ácido, né? A gente vai encontrar com essas duas nomenclaturas e são dois produtos diferentes. Então vamos falar de cada um deles para que você entenda como que eles agem na unha e quando que é bom utilizar cada um. Aqui nós temos o primer não ácido, que é o primer da Kinetics, que eu utilizo em mesa. O principal ingrediente do primer sem ácido é o bis-GMA, que vocês conseguem encontrar, ó, esse ingrediente enorme aqui, também pode vir escrito como bis-GMA, como tá escrito aqui para vocês, tá? Então, esse é o principal ingrediente do primer não ácido. E como é que o primer não ácido funciona em cima da unha? Quando a gente aplica o primer não ácido, ele tem aquele efeito de fita dupla face. Ele vai aplicar aqui na superfície da unha e ele vai ficar brilhoso assim na superfície. Ele vai ter a função química de fazer uma ponte química entre a unha natural e o produto. Então é como se ele tivesse dois braços, onde um vai grudar no produto que você vai aplicar em cima e o outro braço vai grudar aqui na unha. E dessa forma ele forma uma ponte química entre o produto e a unha e faz com que a unha tenha uma aderência melhor. Então toda vez que você vier com o teu produto aqui em cima da unha, o primer vai fazer esse produto grudar na unha natural através dessa ponte química. Então, por isso que o primer não ácido é tão importante dentro das aplicações de gel, principalmente. E quando que a gente deve utilizar o primer não ácido? Em todas as aplicações onde o produto requer primer. Existem alguns produtos onde o primer já está existente dentro da base. Então, se é um produto que está falando para você, essa aplicação não exige primer, é porque esse primer ele já está dentro da base. Então, quando você aplica a primeira camada de capa base, a base ela já vai ter esse papel na aderência. Existem algumas marcas que são assim, inclusive a Kinetics era assim até algum tempo atrás, né? Agora já faz quase um ano em que a Kinetics teve uma alteração nas formulações e aí ela trouxe para nós o primer não ácido, que é esse que a gente usa hoje. E esse primer não ácido tem esse papel, então, em cima da unha natural. Agora, quando a gente está falando do primer ácido, o primer ácido ele já tem um principal ingrediente, também estou mostrando para vocês aqui o primer da
Kinetics. E o principal ingrediente é o ácido metacrílico, tá? Então a maioria dos primers que você vai encontrar, ou ele vai ter o ácido metacrílico puro, ou ele vai ter alguma mistura como esses daqui. O primer ácido, ele tem uma fama de corroer a unha, de fazer mal para a unha natural, e na verdade isso tudo é um mito, né? Existem até algumas experiências onde as pessoas pegam um pedacinho de unha, sabe unha que você corta de alguém, da tua própria unha do pé, por exemplo, corta um pedaço da unha, coloca num potinho o primer não ácido, coloca a unha lá dentro, fecha esse potinho e deixa lá por alguns dias. A unha não vai se dissolver, não vai ficar corroída, você vai tirar ela inteira de dentro do primer, você só vai ter gastado o primer à toa, na verdade. Por quê? Porque o primer, só por ele ser ácido, não quer dizer que ele é corrosivo, né? O ácido aqui, ele tem outro papel dentro desse produto, mas ele não vai corroer a unha natural. Eu vou mostrar aqui no desenho o que ele vai fazer. Então, o primer ácido, o que ele faz? Quando a gente aplica uma camada de primer ácido, ele vai levantar as escamas das unhas dessa forma assim, bem microscopicamente, não é nada que a gente consiga ver a olho nu, não é uma coisa que você consegue bater o olho na unha e perceber que ele tá assim. Mas ele levanta um pouquinho das escamas assim, para quando você vier com o teu produto em cima, o produto ele vai grudar no meio dessas escamas assim. Então, quando a gente aplicar o nosso gel, ó, ele vai entrar no meio das escamas e por esse motivo ele é tão eficiente na aderência dos produtos em cima da unha. Justamente por ele levantar um pouco essas escamas, quando a unha ela é muito frágil, a gente geralmente prefere utilizar ele só na pontinha das unhas. Então, quando a unha ela tá muito fragilizada, já de repente, sei lá, tua cliente já arrancou o produto da unha e deixou a unha muito fininha, eu diria para você aplicar uma camadinha bem fininha desse primer ácido, bem o mais sequinho no pincel possível, até para não chegar na pele, já vou falar sobre isso. E aí você vai aplicar bem nas pontinhas das unhas. Isso vai ajudar a ter uma aderência na ponta da unha. Se você fizer isso somente nas pontinhas, você pode sim vir com o primer não ácido e aplicar no restante da unha, tá? Então você pode estar utilizando os dois. O primer ácido sempre vai por primeiro, então o primeiro é o desidratador, depois o primer ácido nas pontinhas das unhas e depois o primer não ácido no restante da unha, por exemplo. É possível utilizar os dois quando você tem uma cliente com uma unha mais difícil, mais flexível, que você está tendo problemas de aderência, tá? Mas o que é importante a gente saber é que o primer ácido, ele pode ser sim usado como um primer de emergência, principalmente porque ele é um primer que acaba também ajudando a remover o excesso de oleosidade e umidade da unha, por causa da sua função do ácido metacrílico mesmo, ele deixa a unha mais sequinha. É uma característica do primer ácido, quando você aplica ele em cima da unha, ele evaporar. Então você vai olhar para a unha dali uns segundos e vai perceber que a unha tem uma cara de mais sequinha. E aí ele vai ajudar a tirar então a umidade e a oleosidade, ele vai levantar as escaminhas da unha para o produto aderir melhor, e daí com o primer não ácido você ainda faz essa ponte química entre o produto e a unha. Então tem tudo para que a unha tenha uma melhor aderência no seu produto e você resolva esses problemas de descolamentos só na parte da preparação das unhas e na aplicação dos preparadores. Só tem que falar uma coisa muito específica sobre os primers que é muito importante. Nenhum tipo de produto que foi feito para a unha deve ser encostado na pele, nem o primer ácido, nem o primer não ácido. Eles não foram feitos para encostar na pele, uma vez que quando você encosta o produto na pele, a pele acaba absorvendo essa parte química deles e pode gerar uma alergia nas suas clientes. Então nunca use os primers ao redor da cutícula. Teve uma época que foi moda isso, usar ao redor da cutícula antes do top coat. Não precisa, o top coat ele já tem tudo que ele precisa para aderir na unha sem o auxílio do primer. O primer ele foi feito para o gel base, né? Então a gente não precisa aplicar antes do top coat. E em segundo lugar, é importante também lembrar que o primer ácido, por ter uma composição mais ácida do que a pele, se ele entrar em contato com a pele, pode sim vir a queimar a sua cliente.
Eu nunca vi queimadura extremamente grave com um pinguinho de primer só encostado do pincel na unha, mas eu já vi queimaduras graves quando, por exemplo, o primer cai em cima da pele, quando a pessoa derruba ou derruba na perna, por exemplo, quando você não tá usando guarda-pó, ou até tá, né, mas ele ultrapassa o tecido. Eu já vi casos graves de queimadura por causa de primer, assim, da profissional mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente utilizar o primer ácido da forma incorreta, a gente pode acabar queimando a nossa cliente. Então, em primeiro lugar, quando você for usar o primer ácido, certifique-se de que você está usando numa unha saudável, desde que ela não seja uma unha extremamente fragilizada, sensível, que ela não esteja danificada, aberta. Às vezes a pessoa quebrou a unha, então ali está exposto ainda, não está cicatrizado, né? Nunca passe o primer ácido em cima da pele, em cima nessa ocasião, porque você pode estar causando uma queimadura na sua cliente. E sempre utilize em pouca quantidade, limpa bastante o pincel. Então aqui eu tenho um primer ácido e ele é bem líquido, né? Então quando a gente está utilizando, a gente tem que sempre limpar bem o nosso pincel, passar várias vezes o pincel na tampinha e daí vir com ele mais no meio da unha, nunca próximo da área de cutícula. E você vai perceber que no meio da unha mesmo ele vai se espalhar e ele vai chegar em toda a área da unha. Então você nunca aplica ele na unha toda e sempre com bem pouca quantidade de produto no pincel. Dessa forma você vai estar trabalhando com o primer da forma mais segura possível e sem contato com a pele, você não vai correr risco nem de queimaduras e nem de alergias. E eu não tô aqui pra compartilhar com você uma marca de um primer que eu goste, tá? Porque, como vocês sabem, eu aqui trabalho exclusivamente com a Kinetics. Isso quer dizer que eu trabalho com os primers da Kinetics. E eu não vou te falar, porque o primer da Kinetics é o melhor do mercado. Por quê? Porque o primer que você vai escolher deve ser da marca do gel que você vai escolher. Então, se você trabalha com a Kinetics, você tem que usar o primer da Kinetics. O ideal é que você sempre utilize o primer da marca que você vai escolher. Ao contrário do desidratador, que eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, depois que você terminar aqui, você vai lá assistir. Tem um vídeo completo sobre também a química do desidratador e como que ele funciona. E o desidratador, ele é um produto mais genérico, ele não tem compatibilidade química com o teu gel. No caso do desidratador, você até pode utilizar uma marca diferente. Mas no caso do primer, ele é quimicamente desenhado para encaixar no teu gel, como se fosse uma chave fechadura. Então, se você tiver a oportunidade, por exemplo, de ir numa loja que vende produtos para unhas, eu sei que nem toda cidade tem, que muita gente acaba comprando online, mas se você tiver a oportunidade de ir numa feira um dia, em lugares que vendem produtos para as unhas, peguem várias marcas de primer e deem uma olhada na composição química, nos ingredientes. Vocês vão perceber que cada um vai variar a lista dos demais ingredientes, e esses ingredientes são importantes, muitas vezes são ingredientes que eles encaixam com os monômeros que estão lá dentro do seu gel. Então eles vão ter uma ação química com o químico do seu gel para que eles possam se conectar e daí trazer essa aderência que você está esperando. Então, por isso que muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu comprei esse primer para usar e esse primer é muito ruim, não ajudou, ou piorou, comecei a ter mais descolamento depois que eu comecei a usar esse primer. E às vezes a pessoa está utilizando um produto que é incompatível com o gel dela, e não é que o primer seja ruim, é simplesmente que ele não é o primer ideal para o gel que a pessoa está usando. Então sempre use o gel da mesma marca, o primer da mesma marca do seu gel, e eu tenho certeza que você vai evitar problemas de descolamento dessa forma. E assim, gente, eu já vi profissionais mega renomadas falando que eu uso cada produto de uma marca, eu não uso gel base, eu não uso primer, eu uso um primer diferente da marca do gel. E eu vou te falar o seguinte: principalmente se você está começando na profissão, se você tem pouca experiência ainda, principalmente com a parte de estrutura, de lixamento, com a parte assim de formato, se você ainda não tem muita experiência de conversar com a sua cliente, de orientar a sua cliente, faça pelo menos isso. Use todos os produtos que você vai aplicar na sua cliente da mesma marca. Por quê?
Porque se der alguma coisa errada, você não tem ainda a experiência necessária para entender o que foi que deu errado. Às vezes foi o jeito que você lixou, às vezes foi a quantidade de produto que você aplicou, às vezes foi um problema que a cliente trouxe que nem foi você que fez, às vezes foi incompatibilidade de produto, né? Então, principalmente para vocês que estão começando, não deem ouvidos, mesmo que a pessoa seja super renomada. Pode perceber, a maioria das pessoas que se dão muito bem na área das unhas, elas escolhem uma ou duas marcas de produtos para usar e elas sempre vão estar utilizando tudo daquelas marcas. Por quê? Porque assim você tem respaldo, você sabe que você está utilizando pelo menos os produtos que combinem entre si, tá bom? Então isso é muito importante. Bom, se vocês gostam de conteúdos como esse, eu já falo para você se inscrever aqui no canal, que sempre vai estar saindo vídeo sobre química dos produtos, dos mais diversos produtos que eu tô trazendo aqui para vocês. E também quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês da comunidade Saúde Nails, que é a minha comunidade de cursos online, todos os meus cursos em um lugar só, onde você paga uma assinatura, tem acesso a tudo, saúde das unhas, tem acesso ao curso de esmaltação em gel completo, tem acesso ao curso de blindagem e todos os outros cursos e recursos que estão lá dentro dessa comunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, se você tiver interesse, dá uma clicada lá para você fazer parte da comunidade lá comigo. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma e eu te espero aqui nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!